Vamos começar o terceiro episódio de Café, Açaí e Negócios. E hoje com uma presença ilustre, nós estamos recebendo aqui o Padre Pedro, aqui de Miguelópolis, que nos prestigiou aí de dar um tempinho dele para nós. Ele tem uma agenda bem lotada, nós conseguimos um tempinho aí. E esses dias eu estava com a parábola dos talentos na minha cabeça e falei, Padre Pedro, vamos falar sobre a parábola dos talentos. E hoje ele vai disponibilizar o tempo dele aí para a gente bater um papo e ainda assim compartilhar sobre esse ensinamento e o que esse ensinamento pode trazer para os nossos negócios. Então seja muito bem-vindo, Padre Pedro, é uma satisfação receber o senhor aqui e que bom tê-lo conosco. Boa tarde, Rose, boa tarde também, de fato, a todos aqueles que vão nos acompanhar, né? E é uma alegria poder estar junto aqui, de fato, porque para ser um sinal da graça de Deus também. Eu digo que todos os espaços que a gente ocupa enquanto padres são para, de fato, manifestar a graça de Deus e poder falar de Deus, que é o melhor que a gente sabe, né? É o melhor que a gente tem, é o melhor que a gente pode oferecer. E através da palavra de Deus, dessa parábola tão bonita para nós, dessa parábola tão cheia de significados e, claro, trazendo para esse nosso universo dos negócios, é uma parábola que traz, sim, muito sentido para a nossa vida, para a vida de quem é empresário, para a vida de quem quer empreender. Isso que é importante para nós, né? Padre Pedro, e o intuito também do nosso podcast é, além de falar de negócio, trazer a espiritualidade, é a gente compartilhar junto algo do nosso cardápio aqui da Crocoberry. E eu gostaria de saber do senhor o que do nosso cardápio hoje seria agradável para o seu paladar. Ah, Rose, aqui você sabe que eu gosto de tudo, né? Nós estamos aqui desde a inauguração, aliás, da pré-inauguração. Da pré-inauguração. Isso aí foi ótimo aquele dia. Parece que você me falou de um cascão. Nós temos agora um cascão trufado. Isso, eu vi isso aí na internet, eu acho que deve ser muito bom. Eu vou querer desse aí, pode ser? Então nós vamos montar um aqui da casa para o senhor ver que espetáculo. Ah, combinado. Aqui nós temos o cascão trufado, que ele vem... Nossa, dá até água na boca. Olha, viu? Parece aquela bolacha com chocolate em cima. Então nós vamos apresentar para ele um cascão trufado. E eu vou comer um misto, que eu amo agora nesse horário da tarde, com um suquinho aí de laranja com acerola. Meninas, providenciem pra nós. Tá vendo que chique? Agora já a gente vai comer aqui. E eu que não sou boba nem nada, já tô com o meu caderninho aqui, porque eu quero aproveitar isso aqui pra eu aprender, né? Nós somos eternos aprendizes da vida aí, né? Então vamos aproveitar o Padre Pedro aqui e ver todos os insights que a gente pode aprender pra nossa espiritualidade e pros nossos negócios. Sim. Sim. A parábola dos talentos, Padre Pedro, ela está em que lugar aí do nosso livro de Mateus, né? Isso, ó, nós estamos aqui em Mateus, né, versículo 25, capítulo 25, dos versículos 14 ao versículo 30. Né? É uma passagem grande, é uma parábola grande, mas que de fato vem nos trazer um ensinamento muito bonito acerca daquilo que a gente coloca à disposição para o Senhor. Deus deu para cada um de nós talentos, dons, que a gente vai colocando à disposição, tanto de Deus, como também das outras pessoas. Né? E quando a gente diz no mundo dos negócios, a gente fala de utilizar os talentos para que a gente possa crescer. A gente resume muito o talento, a qualidade, adjetivos que a gente tem. Mas dentro do campo dos negócios, dentro do campo da religião, o talento é aquilo que Deus nos deu para que eu possa crescer, para que eu possa multiplicar e para que eu possa também fazer os outros crescerem. Isso é interessante a gente retomar e falar disso, né? Por quê? É um paralelo, vamos dizer assim, dos talentos. Quem assume esses talentos e multiplica, e quem pega aquilo que recebeu de Deus e guarda para si. Né? Porque todos nós temos dons, todos nós temos coisas que a gente pode empreender. Padre, mas eu não tenho dom, Rosa, eu não tenho nenhum dom. Não, mas você tem algo de bom que com o seu trabalho, com as suas ações, você pode realizar, você pode fazer, você pode transformar. Quando a gente fala de investir nos nossos talentos, é muito mais que investir naquilo que nós somos bons. É às vezes pegar aquilo que também não é tão bom e melhorar, crescer. Né? O paralelo que faz mesmo na parábola é dizer daquele que pegou aquilo que Deus deu e multiplicou e aquele que de fato pega aquilo que Deus deu e enterrou. E aí é um questionamento, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando, o que nós estamos tendo para que de fato a gente possa crescer pessoalmente,
crescer nos negócios. E eu falo que, acima de tudo, um princípio que está na doutrina social da igreja, que está naquilo que a igreja diz, não é social da igreja, não tem nada a ver com o que a gente pensa de política, não tem nada disso. Mas é de promover a dignidade humana. A gente precisa falar de promoção humana, de crescimento, de fortalecimento de relações, de fortalecimento de coisas, para que todos possam crescer. Eu tenho um talento, você tem uma disponibilidade para que você usando, todos ao seu redor possam assim de fato crescerem. Então, trazendo assim para o nosso entendimento, talento é servir? Pode ser. Eu acho que talento é algo que Deus nos deu. Podemos colocar um dom que Deus nos deu. Porque tudo que é dom é grátis, é de Deus. Deus nos deu. Né? E é um dom, é algo de bom que a gente tem, que a gente pode trabalhar para que isso cresça, se multiplique em mais coisas e que de fato faça eu crescer e os outros também crescerem. Como que eu sei, Padre Pedro, quais são os dons e talentos que Deus me deu? E como que eu sei se foi algo que eu fui adquirindo com o passar do tempo? Tipo assim, eu nasci com esse dom e talento que Deus me deu ou eu fui construindo? Pode ser, nós podemos enxergar nessas duas óticas. Pode ser algo que Deus me deu, por exemplo, tem gente que nasce com o dom de tocar violão. E tem gente só de ouvido, né? Só de ouvido, tem o tal que a gente fala do ouvido absoluto. Mas tem aqueles que com a prática, que com o conhecimento, que é um talento que Deus nos deu, né, pode ser que a gente cresça e desenvolva. E aprimore. Então, aprimore. Porque assim, ó, não é que ninguém nasça sem talentos. A gente tem uma qualidade e a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, né, quando eu, enquanto padre, descobri que o meu talento é falar. Eu sei que eu tenho o dom da oratória, de poder estar falando, eu não tenho inibição, não tenho esse medo. Não, eu falo. A gente estava conversando, né? A gente, para falar, eu não saio de casa para falar pouco, não. Eu saio de casa para falar bastante assim nesse sentido. Olha aí, Rô, chegou. Olha aí, chegou. Tia Rô, olha que beleza, gente, ó. Obrigada, tia Rô. Nossa, que coisa bonita. Que espetáculo, gente. Meu Deus do céu. Padre Pedro, esse é nosso cascão trufado. Meu Deus. Galera, hoje o Padre Pedro tá aqui e ele disponibilizou um cupom. Se você quiser pedir qualquer coisa do nosso cardápio hoje, tem 5% de desconto. Ao comprar, finalize com o cupom Padre Pedro. Que daí vocês adquirem 5%. Mas que delícia. Olha que bonito que tá, gente. Olha, e deve estar muito gostoso, né? Com certeza. Com certeza, vamos lá. Vamos e provar. eu vou de suquinho de laranja com acerola e o meu queridíssimo que é o misto. Olha aí. A mãe não almoçou hoje, não deu tempo, mas é assim mesmo. Faz parte. Faz parte. Quantas funções, Rose? Mãe, eu, empresária, esposa. Nós vamos listar. Eu sou filha primeiro, né? Sim. O Dona Lucimar. Dona Lucimar. Um abraço que ela vai acompanhar também. Tá vendo? Sou esposa, sou mãe, sou sócia, empresária, sou amiga dos funcionários, sou conselheira, eles são meus ombros amigos, sou editora, que eu faço as edições tudo, tenho o talento aí de falar, né? Então, sou ótima em oratória, que faço essas postagens e tudo mais, sou mentora, sou consultora e sou uma filha de Deus muito privilegiada e muito amada. E você que está vendo isso daqui, gente, Passa à vontade não, né? Na bio tem o link, clica lá. Seja sempre muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios Crocobert para degustar de tudo que nós temos para te oferecer. E se você preferir no conforto da sua casa, peça no nosso delivery. Não passa à vontade não, porque tá muito bom, né? Vamos comendo devagar aqui, mas tá muito bom. Comer é bom demais. Comer e conversar era tudo que eu queria para minha vida. Eu acho que esse foi o dom e talento que Deus me deu que eu tô mais usando. Eu falo que a gente poder partilhar, eu falo que uma refeição, que é algo que a gente partilha, a gente partilha não só de uma refeição, a gente partilha da vida. Eu acho que é bonito isso, né? Vou passar vontade na galera. Olha esse queijinho aqui, turma. Ó. Olha. E tá quentinho. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Tá uma delícia, olha. Escuta o cheiro, né? Pois é. As redes sociais tudo devia ter cheiro, né? Eu falo que assim, eu tenho um pouco de medo desse cheiro. Tem esse que é bom, mas tem cheiro também. Não é. Pode ser, mas vamos falar de coisa boa. Vamos compartilhar os cheiros bons. Sim. Ó, vou só. É muito bom. Vamos comendo, conversando. E utilizem o cupom Padre Pedro hoje. Padre Pedro, é facinho de falar, ó. Tchau, tudo de lá, bom. tchau. Você é muito Você bem. me surpreendeu, viu? Você é muito mais coisa que do negócio, tanta coisa que ela falou que aí. Pois é. E estamos aprendendo aí. Vamos falar pra ela de DRE, ela 10 vezes mais coisa.
Ixi, eu quando bancário, isso aí era todo mês, tinha que mexer nisso aí lá. Assim. O primeiro banco meu foi Nossa Caixa, Nosso Banco. Olha quanto eu tô velho, mas isso não é detalhe. Depois fui pro Banco do Brasil, fui Santander, fui Cooperativa. E agora eu só empreendo, sou mãe. Não era na tua que me dá aula. Não, nós vamos compartilhar aqui. O senhor é muito bem-vindo. Obrigada. Tchau. Eu não gosto de doce muito doce. O meu também. Ele fala que o doce tem que ser no limite dele. Não tem porquê. Mas é bom, né? Eu tenho que tomar vitamina por causa do leite. Me dá Você fraqueza. tá amamentando ainda. Eu amamento. Que delícia. Não mesmo. Depois o senhor morde esse cascão. Sabe aquela bolacha da Baldu que tem, parece o mesmo sabor? Mas vamos comendo e retomando aqui, ó. Então, como que eu consigo, dentro dos meus negócios, que eu sei que eu tô de fato cumprindo com o propósito de Deus, que é pôr em prática os dons e talentos que Ele me deu. Nem eu acredito que um dom que Deus me deu é de falar. Sim. Né? Muito. Eu passei mais vezes na fila. Eu passei na vez do meu marido, eu tirei a... Ainda bem que eu equilibro, né? Imagina nós dois pra brigar. Aham. E eu quero potencializar esse dom e esse talento meu. Então, eu sempre falo... Aí foi aonde que eu me veio a reflexão, comecei o podcast, que eu acho que é uma forma de colaborar com as pessoas. Eu acredito que, não sei, né? Que a gente vem no mundo para servir com os dons e talentos que Deus nos deu. Eu tenho muito essa definição. Sempre a parábola do talento foi algo que me chamou a atenção. Sim. E eu sei que você ter um comércio, um negócio, é para sanar uma necessidade que as pessoas, que o município tem. Então, hoje eu tenho a loja de produto de limpeza que eu ajudo as pessoas a limpar a casa delas com menos esforço. Sim. Nós temos a saiteria que traz a satisfação de um passeio, um doce, temos o shopping rural, que é a parte de pesca, ração, pet, tal. E aí eu estava trazendo isso para minha mentoria, que quantas vezes eu converso com o dono de negócios e eu mostro para eles uma saída de negócio que às vezes eles lá dentro não enxergam. Isso eu estou também executando os dons e talentos que Deus nos deu? Sim, claro. Eu acho que, o que eu poderia dizer que o que você fez, você foi contra aquilo que de fato o outro que enterrou os talentos fez. Eu falo que o que pode pensar assim, tá, você investiu, você fez, você pensou, mas primeiro de tudo, eu acho que é a chave de compreensão. Você não teve medo. Por quê? Se você tivesse medo, você não teria dado o primeiro passo. Por quê? Nós temos uma cidade que de fato é muito conservadora nos negócios. Concordo. Então, por exemplo, você vinha com uma novidade que foi a Crocoberry, que foi de fato a Santa Helena Limpeza, a Casa de Ração, lá o Shopping Rural, já é algo mais consolidado, né? Vamos dizer assim, já é o que está na família do seu... da família do seu esposo, então. Mas, por exemplo, você trazer uma nova ótica de uma sorveteria, de uma aceiteria, né, que de fato é diferente de tudo aquilo que nós temos aqui. Você primeiro não teve medo. Porque se você tivesse medo, você não teria dado esse passo. Aí eu estaria fazendo igual... Enterrando o seu talento. Você poderia, por exemplo, né, que nem você está dizendo ali pro senhor que estava aqui, né, que não me recordo o nome Lazinho, agora. Seu Lazinho. Você foi bancária, trabalhou em tantos bancos, mas de fato, se fosse por conforto e por segurança, onde você estaria hoje? Eu preferiria estar em outro banco, em outro banco, né? Lógico, né? As oportunidades, você procuraria outra coisa, tal, né? Na sua guinada de vida, na sua mudança assim nesse sentido. Então você não teve medo, porque na sua cabeça o que você tinha? Não, eu vou continuar nesse ramo e tal. Não, mas você não teve medo, você pegou tudo aquilo que Deus te deu e seguiu. Porque o que mata de fato, né, é o medo de investir, é o medo de mudar, é o medo de inovar e o medo de falhar. O medo, ele nos paralisa para tudo, fala assim. E o medo dentro do campo religioso demonstra, sobretudo e no final de tudo, talvez uma falta de confiança em Deus. Então, se eu tivesse me paralisado com o medo, Deus poderia estar me interpretando que eu não estava tendo fé. O medo é a ausência da fé, da confiança naquilo que você não vê. Eu acho que é mais que não a ausência da fé, mas a falta de confiança num Deus que tudo provê. Lembra da história de Abraão, né, Isaac? Abraão foi convidado, né, de fato, a levar o seu filho, a sacrificar o seu filho. Ele não questionou. Ele subiu
ao monte, né? E questionava para ele não, mas aí o filho perguntava, mas o que será o sacrifício? Abraão tinha essa certeza, Deus providenciará, né? Então, ele não teve medo, ele foi lá e entregou. Então eu falo assim, você entregar seus sonhos para Deus, mas você tem que saber, não é porque eu entreguei meus sonhos para Deus que naturalmente vai dar certo. Então é você ter a confiança e a ação. E a ação de fazer. Aquela expressão que eu dou o passo e Deus me dá o chão. Exatamente. Por quê? Se, por exemplo, você pegasse a tua ideia e guardasse, poderia ser que outra pessoa, nesse local que a gente está aqui hoje, pudesse abrir uma açaiteria. Diferente. Então, quer dizer, você não teve medo. Você sabia que ia dar certo ou não? Não, você mensurou, né? Você investiu. Porque se você tivesse medo, né, com certeza você não chegaria a lugar nenhum. Isso é pra tudo na nossa vida. Isso é pra tudo. Depois de uma horinha vocês trazem uma água? Tá sem som. Mas eu deixei sem som mesmo. Aí de fato é isso. É você olhar e pensar assim, se eu tivesse medo eu estaria paralisada. Por quê? Vamos falar do campo dos negócios. Se a gente fosse pensar, a Bíblia vai dizer aqui que o administrador, quando voltou, ele disse assim, pelo menos, por que você não pegou o que eu te dei e colocou no banco para que rendesse? O mínimo possível. O mínimo possível. Por quê? Um rendeu 100, outro rendeu 60, outro rendeu 30 e o seu? Não rendeu nada, porque você escondeu, você enterrou, você colocou uma pedra sobre aquilo. E eu falo assim, a gente colocar a pedra sobre os sonhos que a gente tem, a gente morreu. Né? Quando morre, o que colocam em cima da gente? Terra mesmo. Terra. Então eu falo assim, uma pessoa que não sonha, isso para os negócios, que não sonha, que não empreende, que de fato não segue para frente, morreu. Eu entendo isso. O medo paralisou, o medo travou essa pessoa. Então, quando a gente tem negócio, né? Porque ter negócio é muito árduo empreender. Sim. Não só pela questão fiscal, burocrática, econômica, política, como tem. O contexto geral que nós estamos, né? Mas é o tal do abrir a porta todos os dias, você tá ali. Eu tô falando de quem empreende loja física, de quem empreende também no digital, porque tem que ter a disciplina. E quantas vezes, porque igual a nossa cidade, a entrada de renda é poucas vezes no mês, e principalmente no começo do mês. Vai chegando no final do mês, a loja vazia, né? Menos pessoas, menos demanda, tudo bom? E aí você fala assim, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo? Então, se eu buscar entender... Pode entrar. Se eu buscar entender que eu estou exercitando um dom e talento que Deus me deu, eu consigo ressignificar. A gente tem que entender... Eu estava lendo aqui algumas coisas para que a gente pudesse conversar hoje, e uma frase me chamou a atenção. A gente precisa entender que estagnação gera perda. Por exemplo, se você diz... Olha aí, ó. A estagnação gera perda. Isso é interessante porque se a gente... Você citou, olha, chega fim do mês, às vezes a gente olha, tá meio vazio. Se você não pensar numa promoção, se você não pensar numa estratégia, se você não pensar em algo, se você paralisar e ter um medo, se eu estagnar, eu vou estar condenado a perder. Morra abaixo. Aí eu vou me enterrar. Então, dentro dos negócios, essa parábola traz um olhar assim, ó, apesar dos pesares, a gente tem que sempre olhar adiante. Lógico, se a gente for pensar hoje num cenário político, econômico, tudo que a gente está vivendo, não é só política não, mas no mundo em geral, no contexto em geral mesmo. A gente não teria filhos. Não. Né? Não abriria negócios, não faria coisas novas, talvez prestaria qualquer coisa, teria uma segurança, um emprego. Eu falo assim, eu admiro muito hoje quem às vezes larga um emprego CLT, vamos chamar assim, e quer empreender. Né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele é dono de lojas, lá ele estava dizendo acerca do TikTok Shop, né? Que hoje derrubou as vendas. Mas por quê? A internet ela vem com uma forma diferente, né? E quem não está no mundo da internet, a gente já conversou muito até esses dias disso. Se a gente não está no mundo da internet, se a gente não inova, e eu falo assim,
A gente falava, não, o talento é só meu. Não, a internet não foi você que criou, não fui eu que criei. Foi criado pelos outros e hoje a gente usufrui disso. Então, quer dizer, não ficamos parados. Isso serve para a questão religiosa, né? A gente teve reunião hoje na quinta-feira que a gente está gravando aqui, nós tivemos a reunião da nossa região. E a gente dizia assim, às vezes as pessoas hoje têm acesso a coisas que não tinham mais. Né? Por exemplo, hoje tem um pregador famoso. Eu quero falar. E às vezes as pessoas nos cobram até nós padres. Mas poderia fazer essa missa tal que o fulano de tal faz, que esse padre faz. Aí aquela coisa, hoje as pessoas têm acesso a essa informação. E se a gente está parado, e se a gente não abre-se a novidades, não é que a igreja vai fechar, não é isso. Mas ela não arrecada mais, não é que a igreja é uma empresa que tem que arrecadar. Mas se ela não arrecada, não vive. Ela tem custo, tem que manter. O padre Mário Sartori é um padre que eu gosto muito, né? Já até o conheci pessoalmente, ele diz algo interessante. O reino de Deus não tem custo, mas custa. Então, quer dizer, ou a gente pega aquilo que a gente tem e vai trabalhando, por exemplo, nós temos ferramentas e não é... A gente tem um marketing quase que autônomo. A gente não precisa falar muita coisa para mostrar o que é nosso. Não. A gente vai e mostra aquilo que é. Você trabalhar com verdade, com seriedade, com transparência, o teu marketing é vencido, flui automático. Faz parte de uma mentoria que eu tenho, que chama MDE, Mente Digital Estratégica, que eu ensino o quê? Muitos negócios que chega, que é o que você está falando, chega que alguém desanima, qual é a estratégia que vai jogar e como que a gente usa a internet para estar próximo. A internet tirou muita venda. Tirou, mas o que eu posso fazer para eu reverter esse cenário e monetizar o meu? Hoje em dia, gente, existem formatos nas plataformas que entregam seu conteúdo de graça. Há muito tempo atrás, você tinha que ficar ali, pagando patrocinado. Não. Hoje não, no formato certo, sem gastar, sem pagar o patrocinado, o seu conteúdo chega lá para aquele cliente que você precisa, que é o que eu ensino nessa metodologia MDE. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é um dom e talento seu, você tem o seu negócio, Rose, mas eu tenho vergonha. Existem formatos que você pode usar sem aparecer, né? Hoje em dia tem muitos recursos. E às vezes você está enterrando esse dom e talento, que às vezes você podia estar florescendo ainda mais o seu negócio, mas será que você não está enterrando esse talento? É essa a pegada do nosso bate-papo aqui de hoje, trazer reviver dentro de você essa esperança lá de quando você começou. Isso é que nem quando você vai namorar pra casar. No começo, toda hora você tá conversando, você manda mensagem, você vai lá no Instagram, stalkeia tudo, começa tudo. Aí você parte pro noivado, casa, já não cultiva tanto. Passa 1, 2, 3 anos de casado, já começa a desanimar. O que você tem que fazer para reacender aquela chama? Começar de novo. Isso, né? Procure fazer surpresa. E no negócio eu trago essa mesma analogia. Eu tenho que me apaixonar pelo meu negócio todos os dias. Sim. Então o que eu fiz quando eu inaugurei? Eu estava empolgada, eu fechei aqui, aí eu abri, fiz inauguração. E se eu fizer isso de novo agora, a Copa? Eu vou a bandeira, eu vou fazer um prato diferente, é festa junina. E ficar inventando ideias. Se você estagnar, você vai perder o que a gente disse. Para eu não enterrar esse dom e talento. Talvez a criatividade é um dom e talento que você precisa, como ele disse no começo, às vezes ele não é nato, mas você exercita ele e ele vai se tornar um dom e talento e monetizar o seu negócio, que é aí que muda o jogo, né? Porque afinal de contas, a gente tem negócio para monetizar. Sim, eu penso que assim, a gente tem que ter negócio para ganhar dinheiro. Ninguém tem negócio para perder dinheiro. Aí é ONG, né? Ilusão, né? É uma ilusão isso, né? Olha lá, nossa artista. Olha lá, ó. Artista da família. Rose, ainda bem que você... Vem cá. Olha lá. Vai trocar. Olha lá. Ih, quedo. Olha lá, artista da família, né? Então, quer dizer, tem gente que nasce com isso. ela Então, é carismática. Ela é carismática. Eu tava aqui, né? Eu tava cumprimentando aqui o pessoal. Falei, ó, a patroinha cumprimentando todo mundo aí. A patroinha. Acolhendo a todos. Então, eu penso que assim, ó, se você parar e achar que tá tudo bom, que tá tudo certo... Né? A gente até na igreja fala da pastoral da manutenção. É fácil para mim, enquanto padre e líder religioso, fazer a pastoral da manutenção. Eu rezar uma missa, atender ali. Mas se eu não for ao encontro das realidades, por exemplo, o podcast, né? Eu falo que assim, é uma oportunidade de eu falar de Deus. A gente está falando de negócio, mas os negócios são de Deus. Deus não critica o dinheiro, ele critica quando a gente o coloca no lugar de Deus. Errado. Então, quer dizer... E ele diz, olha,
multiplicar as coisas. A palavra está aqui, ó lá, ó. Né? Olha aqui o que ele disse aqui, ó, no versículo 27. Então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros para que eu voltasse e eu recebesse com juros o que me Entra, fica pertence. à vontade. Então é um pouco disso. Ou a gente vai compreendendo. Olá, boa tarde. Então, ou a gente vai compreendendo que aquilo que a gente faz a gente crescer, ou a gente mesmo se enterra. É interessante quando você diz. Tá nas nossas mãos. Ou a gente abre-se ao novo, abre-se às coisas que são novas, ou a gente vai ficando para trás. Vai ficando para trás mesmo. É entender que a evolução do mundo, na tecnologia, no crescimento e tudo mais, faz com que eu saia dessa estagnação para eu não gerar minhas perdas. Eu amei isso aqui, vou virar um mantra na minha cabeça. A estagnação gera perda. Tudo que você deixar de fazer porque você acha que é difícil, sei o quê. Tem outra frase que me impulsiona muito, que é assim: o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Sim. Então, assim, o que eu preciso saber, aprender com tudo e com todos para eu melhorar minha vida e meus negócios, meu resultado financeiro? Vou fazer a pausa. Porque todas as vezes que eu deixar de agir, eu estou estagnando. Ô, tia Rosa, obrigada. O senhor quer uma aguinha? Eu quero, eu aceito. Aqui, ó. Vou deixar pro senhor de cá. Eu acredito que a gente... Água é saúde. Bebam Bebam água. Ainda mais com sorvete, é bom. Deixa esse pro senhor aqui. Perfeito. Obrigado. E a gente tá falando também, né? Vamos olhar as palavras, né? E o que eu acredito que... até tem uma passagem, não sei se é em João, que diz que você é luz, né? E não pode ficar debaixo da cama, né? Não. Escondido. Tudo bom? Vamos chegar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esse aí é o que? Um podcast? Podcast da sorveteria. Chama Café, Açaí e Negócio. Ah, tem que lá ver, ué. Tem que ver. Depois eu vou... Entrevistado? Hoje é entrevistado. Tudo bom? Seja bem-vindo. Fica à vontade. Que é assim, gente. Nosso podcast é atendendo todo mundo, porque é o jeito que funciona. É gente com gente. É gente gerando gente. Gente gerando gente, gente vivendo gente. E outra coisa que me fez muito forte a parábola dos talentos, Padre Pedro, eu fui mãe mais velha, né? Eu ganhei a Bruna, eu já tinha meus 38 anos. E depois que eu passei por esse portal da maternidade, que você vê o mundo muito diferente, você é uma pessoa antes, você nunca mais vai ser aquela pessoa, né? Você se transforma. E eu, enquanto mulher, entendi exatamente a minha função no mundo que eu vim fazer. Eu vim gerar vida, né? E fazer essa entrega, né? O começo, aquele... No medo, a incerteza, a angústia. A privação dos sonos, as angústias, as inseguranças e tudo mais. E aí, eu vi que eu estava, de fato, exercitando um dom, que é a maternidade, né? De ter filhos, de criar filhos. Tem a Bruna fica aqui comigo e tal. E tudo que eu faço, o resultado que vai dar na vida dela... Aí... Eu vou te fazer essa pergunta. Será que eu estou exercitando minha função da maternidade e plantando dons e talentos da minha filha? Eu tenho que fazer isso também? Como que funciona? Claro, porque assim, ó, a gente fala de uma parcela de criação que você é responsável. Vamos dizer, a entrevistadora é você, mas eu te pergunto, você nasceu com o dom de mãe? Eu acredito que não. Eu vim com a função... Isso sim. Genética, né? Isso, vamos fisiológica. Dizer, o instinto. Vamos falar que você veio com o instinto. Mas a criação, o jeito, por quê? Lógico, a gente conhece, a dona Lucimar conhece, né, também, né, a outra realidade. E sabe que assim, ó, você foi criada de um jeito, mas não é que você cria a sua filha do jeito que você foi criada. Não. Você aperfeiçoou, você cresceu, você multiplicou os dons que foram também colocados em você. Porque os dons, eles são uma oportunidade que Deus nos dá da gente florescer. Acho bonito isso. Os dons são algo que Deus nos dá para a gente florescer. E é um risco que a gente tem, não, de guardar, não. O dom da bondade, o dom da sabedoria, o dom das coisas que Deus nos dá é para que a gente possa florescer no mundo. E essa educação da mãe e de mãe é algo que nos faz crescer, é algo que nos faz... né, ser melhor também, né? Eu falo que assim, como você disse, você se encontrou e eu tenho certeza que você hoje é uma pessoa melhor, que enxerga o mundo com outros olhos. A responsabilidade é muito grande, né? Totalmente. Eu lembro de ver a Bruna ali nos primeiros 15, 20 dias, né? Aquela jornada, né? Porque, gente, só quem é mãe de primeira viagem entende o que eu tô falando. Morde aí, Padre Pedro. Ei, mas é bom, gente, isso aqui é uma delícia.
eu lembro de olhar na Bruna e vou trazer uma analogia bancária, não me levem ao pé da letra, mas entenda o que eu quero dizer. Eu olhando ela, aquele serzinho tão inocente, precisando de mim 24 horas, eu falei, gente, eu sou fiel depositária da Bruna De uma vida. para entregar ela para Deus. Então Deus me confiou essa vida e eu tenho que fazer minha jornada para prestar conta lá na frente, para ver Sim. se eu exerci meu dom e talento na maternidade e formei ela para Deus. Porque eu vejo muitos outros falando assim, porque filha é do mundo, filha é do mundo. Não, a minha não é. Não é que ela não vai ser do mundo, ela vai viver no mundo, mas eu Ela tenho é que do buscar mundo, minhas ela está construções. no mundo, mas ela não é do mundo. Isso é bíblico, né? João vai dizer, nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Né? O Evangelho de João vai dizer que Jesus disse para nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Não somos o mundo mesmo. E eu falo assim, a gente é uma aplicação do dom, ir contra a maré. Isso, porque eu vejo assim que a minha responsabilidade é tão tamanha, como de todas as mães são, que eu tenho que fazer o cuidado desse bem, exercer minha função, potencializar meu talento e preparar ela para tudo que ela vai viver e para o que Deus quer de propósito na vida dela. É muito profundo. Eu via isso, eu olhava, eu chorava, só sabia chorar. Ó, Rose, eu vou falar um negócio. Aí entra a questão, por exemplo, você hoje na Bruna lança sementes. Aham. Porque é o seguinte, essas sementes elas vão dar resultado bem mais lá na frente. Porque hoje, totalmente, ela é dependente sua. Como diz, ela estava aqui, está ali, as meninas estão te ajudando, ela é dependente de alguma coisa. Mas quando ela for no mundo colocar, né, vamos dizer, a sua vida, né, em prática, vamos dizer assim, ela vai demonstrar tudo aquilo. Por quê? A família hoje, por isso que eu falo assim, que a gente tem que valorizar a família enquanto dom de Deus também. Porque a família hoje, né, como diz, uma sociedade Obrigada, uma família doente é uma sociedade doente. É um Então, quer reflexo dizer, muito é um grande, reflexo muito grande. Então, a gente cuidar bem da família, a gente vai ter reflexo, por exemplo. Eu não venho numa criação excepcional, de pai, de mãe, de tudo. Né? E eu percebo que isso me ajuda muito no ser padre hoje. Eu posso, claro, não exercer uma função familiar, mas eu estou ali com famílias, estou ali, mas porque antes de tudo e sobretudo eu tive e tenho. Aí você uma busca família. lá na sua criação para hoje isso, poder usar de exemplo na sua profissão, no seu sacerdócio. Não só de exemplo, mas de entender que eu venho de uma família que tem dificuldades, que tem problemas, mas que sobretudo juntos, né, buscam de fato entender a graça de Deus também. Eu acho que esse é o grande intuito disso tudo. Olha que bacana. A seriedade de existência é muito grande, né? Sim, claro. Porque aí eu vou te fazer, eu não sei se eu já te perguntei, eu acabei empolgando aqui. Quando então eu tô executando meus dons e talentos, eu tô cumprindo um propósito de vida? Claro, com certeza. O propósito é a execução dos meus dons e talentos? Propósito é uma vontade de. Eu tenho um propósito de fazer alguma coisa. O propósito não termina em si. Porque se ele terminar em si, ele não faz sentido. Não, eu tenho propósito, eu tenho uma vontade, eu tenho uma ideia, eu tenho um sentimento de fazer algo. É um propósito. Né? Que nem a gente fala para as pessoas não fazerem promessas. Que promessa, eu estou esperando algo em troca de Deus. Então eu faço um propósito com Deus, uma vontade de realizar uma coisa que possa melhorar, que eu possa crescer. Né? Eu falo assim, vou fazer propósito. Não, isso é uma promessa. Não. Faz propósito de rezar o terço todos os dias, de não perder as missas do domingo, de entregar a tua vida para Deus. É algo nesse sentido. Aí, quando eu faço a promessa, eu tô negociando, fazendo barganhando com barganha. Deus. Deus não gosta de barganha. Deus não precisa de nada que a gente ofereça. Né? Nós que precisamos dele, claro. É que nem uma vez eu vi que quando eu tenho que tomar uma decisão e fico esperando um sinal de Deus, eu tô duvidando daquele que me capacitou para fazer? Sim. Eu penso que assim, é uma frase que também me chamou a atenção. Deus valoriza iniciativas. Claro, eu falo assim, até no campo do pecado. Se eu sou padre, eu venho de novo com o mesmo problema, com a mesma realidade, cai no mesmo erro. Se a gente desiste de recomeçar, Deus desiste de nós. Aí agora não, se eu caio, recomeço sempre. Então, eu falo sempre às pessoas, Deus olha muito mais a nossa vontade de levantar do que as nossas quedas. Então, Deus olha iniciativas.
Porque ele sabe, ele é Deus, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe dos nossos limites. Mas aí, eu me colocando à disposição, eu tendo iniciativa, eu vou buscar crescimento e por fim viver com responsabilidade, que esse é o desejo de Deus também para nós. Porque por mais que eu repeti um erro, Deus sabe meu coração no momento Sabe, daquele erro, né? claro, é. Mais que saber o nosso coração, ele nos perdoa sempre. Então, quer dizer, eu tenho que recomeçar, eu tenho que dizer. Isso serve para tudo na nossa vida. Né? Se a gente estagnar, volto na palavra estagnação. Se a gente estagnar e parar, para tudo, nós vamos perder. Nós vamos se perder e perder também oportunidades. Por quê? Vamos trazer de novo para o mundo dos negócios. Hoje você gera quantos empregos? Diretos e indiretos? Hoje vamos dizer. aqui Direto, vamos. 5, né? Aí tem 6, 7, fora todos os fornecedores, né? Então você pensa assim. E fora lá o meu marido, lá na de cima, Então, né? 7 é só aqui. Só aqui embaixo. Só aqui embaixo. Então pensa assim. E fora lá em casa, que ainda tem a tia Simone que me ajuda. 8. Então quer dizer, quantas famílias não são... Porque assim, se você não tivesse um negócio, Eu né, não precisava teria gerar esse isso. emprego. Né, não teria isso. Né? Então quer dizer, o seu trabalho gera dignidade também para outras pessoas. Então quer dizer, não é só isso. Não. Com o que você faz, você estabelece o pão para muita gente. O alimento do dia, a oportunidade de crescer. Então, quer dizer, com algo que Deus te deu, você Eu tô agregou multiplicando os talentos. isso a outras pessoas. Isso é interessante. Que bacana. Pedro, agora eu vou te fazer uma pergunta assim. Quando que porque o senhor teve o talento, Sim. os seus dons, de exercer o chamado de Deus Isso. tendo um ministério, né? Em que momento da vida do senhor o senhor teve mais medo que o senhor exercer a fé? Eu penso que é o seguinte, no próprio seminário mesmo, né, eu sempre dizia para Deus, se não for essa sua vontade que de fato me tire daqui, porque eu penso que assim, minha vida é um contínuo diário, né? Pode até parecer pesado o que eu vou dizer, não é que a gente não saiba o dia de amanhã, mas eu não sei o que pode acontecer na minha vida, né? Porque é aí que pode ter... Mas ser padre, por primeiro, é uma realização pessoal. Pessoal. Olha só. Né? Então, porque é um dom de Deus, é uma vocação, mas é uma resposta minha. E eu falo assim, eu tenho muita coerência de pensar assim no sentido que, vamos dizer que o dia que isso talvez não fizer sentido para mim, não faz sentido eu continuar, porque eu não posso me enganar, né, nesse sentido. Então, me enganar os outros também. Então, ou a gente olha para uma realidade que a gente pega aquilo que a gente tem e faz crescer, mas medo tem todos os dias, não tem jeito. Ou a gente confia, porque eu falo assim, ou a gente confia e entrega na graça de Deus, ou não sei. Eu falo assim, se não fosse pela graça de Deus, eu não sei onde eu estaria, não. Eu vejo o senhor falando isso e eu sempre falo assim, que eu não sou fiel pro Bruno. Não sou fiel ao Bruno. Eu sou fiel à minha palavra que eu dei a Deus sim, e seu ele tem o compromisso. benefício da minha palavra, da minha fidelidade. Porque a minha realização de ser casada é minha. É igual isso. a sua escolha Da vocação de vocação. Eu escolhi o matrimônio. Então, assim, pra mim não é um esforço. Não é. É trabalhoso, né? Você Mas tem que ajudar. é oneroso de tudo, mas não é um negócio que pesa, não deve pesar. Porque o dia que pesar, não tá fazendo mais sentido. E pesa pra mim e pesa pros outros. É isso que tá, porque eu tô à frente de um povo, né? Por exemplo, nós temos aqui em Miguelópolis quase 20 mil pessoas. Dados estatísticos dão conta que 70%, quase 80% da população é católica. Olha. Então, quer dizer, no meu cuidado e do cuidado do Padre Evandro, então esse tanto de pessoas, e aí? E aí? Se a sua escolha foi momento e não a seu E chamado. por isso que eu falo, mas assim, e eu digo mais, dentro do meu chamado, eu acho que isso também para os negócios, o chamado é todos os dias. Sim, Se a gente igual o vê- matrimônio, você tem que escolher todos os dias. E nos negócios também, por exemplo, você tá vendo que a coisa não tá legal, tá dando errado. Ou você, não é que parte para uma outra coisa, ou você começa, Identifica, né? vê o que é, fala,
talvez não seja mais para isso. Eu não tenho. Mas vou quebrar e vou quebrar todos ao meu redor só para manter meu comer. Não funciona desse jeito. Eu recebo aqui as pessoas e falo assim, mostrei histórias que a pessoa começa numa profissão, vai trocando, abre loja, fecha loja, dá um passo para frente, dá outros para trás. Eu acho que isso aí que tá em exercer seus dons e talentos, identificar o que você fez, já frutifiquei aqui eu não frutifico mais. Não tem demérito eu dar um passo para trás e buscar um outro negócio, ou melhorar aquele, ou... É um jargão, mas se a gente dar um passo para trás, talvez seja um impulsionamento para ir para frente. Sim. Volte naquilo. Deus valoriza iniciativas. A iniciativa. Iniciativa. Por quê? Eu não posso estagnar, vou manter só por uma... Não sei se por aparência, não sei por quê. Não, e depois que você tem filho, eu pelo menos, o tempo de vida vale muito. Sim. Hoje a moeda que eu tenho de maior valor é o tempo. Então eu tenho que saber destinar para onde eu quero. Então assim, se eu posso melhorar ou recalcular a rota, eu não tenho que dar opinião para as pessoas. Olha lá, abriu a loja e fechou. Mas você entendeu o cenário? Às vezes eu fechei para dar esse impulso de fazer um outro negócio maior. Exatamente. Você troca de lugar, você remodela. Isso não tem demérito. Não. Isso tem a exercer aquilo que você acredita ser melhor para o seu resultado final. É isso. Porque se você parasse, por exemplo, você teve a troca aqui da loja aqui de lugar. Tava ali, tava certo, tava bom, mas aí você precisou mudar, por quê? Eu precisava de uma outra coisa, teve um outro planejamento, uma outra realidade, uma estratégia por detrás. Então é isso. Nas coisas de Deus também é assim. Eu não posso dizer, eu fiz uma experiência lá atrás e tá tudo certo, tá tudo bom, não. Eu constantemente tenho que estar reacendendo essa minha experiência, esse meu crescimento também. Porque senão, parei e perdi. É isso. E agora eu vou te perguntar, Padre Pedro, quando foi o momento que o senhor teve de maior êxito, assim, de falar assim, é esse meu caminho, eu nasci para isso? Olha... Rose, eu acho que assim, o dia a dia me faz isso. Que nem a gente convive com muitas histórias no seminário, né? Os meninos tiveram teofanias, vamos dizer assim, para descobrir que era chamado para ser padre. Não, eu vejo no meu dia a dia, né? Rezar missa, assistir um casamento, celebrar um batizado, fazer coisas do dia a dia que, vamos dizer, não é que são ordinárias, mas as coisas do dia a dia simples do padre me satisfazem, me fazem fazer sentido para aquilo que de fato eu realizo. Então, por quê? O ser padre para mim se realiza muito na missa. Eu gosto muito de missa. Eu sou um padre que gosta muito de missa, graças a Deus, né? Então eu me realizo muito celebrando missa. Às vezes uma missa que deu certo, né? Eu falo assim, eu gosto, pelo amor de Deus, não tô em busca de elogios, mas é tão bom escutar, nossa, padre, hoje a homilia me tocou de um jeito diferente. Pronto. Me realizei, porque eu sei que não é mérito meu, mas é um dom que Deus usa através de mim para que Ele possa falar, para que as outras pessoas possam escutar. Isso é importante, isso é bom. Que bacana. Padre Pedro, aqui nós somos muito pequenos, estamos começando esse podcast agora, conversando agora, mas me conta, se fosse para deixar uma mensagem com base no que nós falamos de negócio, parábola de talento, a sua missão como padre, minha missão como esposa, mãe, filha e dona de negócio... Deixa uma mensagem para a galera, nos deu sua bênção e o que a gente pode fazer de um fechamento com tudo isso que nós conversamos? Pode deixar brincar? Eu penso, Rose, que o que eu poderia deixar de mensagem é aquilo que a gente falou logo no começo. Não tenha medo. Diz, né, que na Bíblia 142 vezes, ou 153 vezes, a patroinha chegou aí, ó. Vem cá, patroinha. Lá, ó. Pronto. Essa é a patroinha, olha lá, ó, pronto. Opa. Isso. Olha lá, ó. Oi, Bruna. Olha lá. Oi, Padre Pedro. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu acho que não ter medo, eu acho que essa é a palavra. Diz na Bíblia que, eu não salvo engano, são 152 vezes que aparece não ter mais. Se Deus está dizendo tantas vezes para nós na Sagrada Escritura não ter mais, não tenha medo de empreender, não tenha medo de errar, não tenha medo de perder e recomeçar, como você disse, recalcular a rota. Isso aí. Então, quer dizer, não tenha medo. Eu acho que essa é a palavra que eu deixaria para quem está te acompanhando, para quem vai nos acompanhar também, vai nos assistir. Não tenha medo, que Deus vai realizar a obra que um dia Ele sonhou também para cada um de nós.
Né, Bruna? É. É. E você, Bruna, o que vai deixar de mensagem para nós? Eu quero ter. Quero TT, fala. Padre Pedro, então eu quero te agradecer sua disponibilidade, suas palavras que são tão bem colocadas e bem-vindas, que traz essa esperança, esse ânimo aqui para nós. Agradecer sua disponibilidade, seu tempo e principalmente agradecer o trabalho que o senhor faz aqui para nós, na nossa cidade, né? De estar sempre ouvindo. O senhor que faz parte aí lá do meu casamento, do batizado da Bruna, né? Vem seguindo aí na nossa jornada, sempre está aqui abençoando nossos negócios. Então, que Deus sempre abençoe a vida do senhor. Obrigada pela disponibilidade. Amém. E vocês que assistiram até agora, sejam sempre muito bem-vindos, tanto aqui na Crocober quanto em qualquer comércio nosso. Obrigada por seguir. Curta, comente, compartilhe. E você que viu nossos pratos aqui, fique à vontade para pedir o nosso delivery. Mas mais ainda, venha visitar nossa loja aqui na Crocober. Obrigada e até o próximo episódio. Até.